Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para receber futuras notificações, beleza? Bom, aqui embaixo tem um link da nossa loja virtual, se quiser comprar alguma coisa para ajudar o canal, enfim. Bom, eu estava meditando essa manhã sobre algumas situações relacionadas ao ministério, à vida espiritual, e principalmente nós que somos pastores, a exigência que se faz, a cobrança, porque eu me lembrei de uma situação, de um treinamento para pastores que eu assisti outro dia, né? E o pastor, ele falando das suas dificuldades, das suas fraquezas, das suas limitações, das suas derrotas, né? E ele falava que, naturalmente, no meio evangélico principalmente, a gente não gosta de expressar ou contar derrotas, fraquezas, limitações. A gente sempre quer contar vitória, a gente sempre quer falar das nossas conquistas, e muitas vezes até com uma certa prepotência, arrogância para se sobrepor sobre o outro e poder apontar que fulano é assim, Beltrano é assado, mas eu sou uma pessoa vitoriosa, justa, assim por diante, né? E ele diz que numa determinada reunião ele começou a falar dos seus problemas, né? E aquilo foi um incentivo para que outros pastores, porque era uma reunião de pastores, não naquela exatamente, mas ele estava falando de uma reunião que ele participou. Alguns pastores até começaram a chorar e expressar, falando o seguinte, que muitas vezes que talvez alguns deles não tinham tanto tempo de ministério ou tanta experiência, ficava um pouco incomodado e até muitas vezes pressionado, porque a impressão que se tinha é que os outros pastores, irmãos, não tinham problemas, né? Então é como se fosse uma exigência de constantemente no ministério só se obter vitórias, e não era verdade. E quando eles viram aqueles outros pastores com mais tempo falando das suas dificuldades, das suas lutas, das suas guerras internas, dos seus medos, né? Eles se sentiram identificados com aquilo. Então ele fala assim, ele até brinca, ele fala assim, a gente faz muitas igrejas têm o culto da vitória. E ele fala assim, nós deveríamos ter o culto da derrota. E o pessoal olhou e falou assim, sim, mas veja, entenda, é que nesses cultos nós contaríamos os nossos problemas e as nossas dificuldades. Porque muitas vezes até mesmo os membros das nossas igrejas olham para nós e têm a impressão que somos super-homens, e não somos, e eles precisam ter uma identificação diante das suas dificuldades também, porque eles também têm as suas dificuldades. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Porque qualquer coisa que acontece, mas você é pastor, mas você tinha que ser assim. Então fica uma exigência sobre a mais, né? Tudo bem que a Bíblia diz que o que é muito é dado, muito também lhe é exigido, mas sem uma necessidade. E aí eu me lembrei de um texto onde Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, ele escreve porque o seu apostolado estava sendo questionado por algumas lideranças que se levantaram no meio daquela igreja, né? E eles começaram a questionar a autoridade de Paulo. Então Paulo no capítulo 10, é interessante que no capítulo 10 ele fala assim: sim, eu vos rogo que tenhas por ousado, quando presente, servindo-me pela fraqueza com que penso tratar alguns, que no julgo como se andássemos das disposições mundanas do proceder. Porque embora andando na carne, não militamos contra a carne, porque as armas da milícia dele eram poderosas em Deus. Mas aí ele chega no capítulo 11 e ele faz o seguinte, verso 22, ele diz assim, verso 22, são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, mas aí ele descreve. E eu acho interessante, Paulo, ele não conta as suas conquistas. Ele não fala das igrejas que ele abriu, dos pastores que ele levantou, do número de gente que ele ganhou para Jesus.
Porque invariavelmente, hoje, quando as pessoas querem defender o seu ministério, seu apostolado, ela fala dessas coisas, dessas conquistas. Mas olha o que Paulo descreve. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões. Quem é que gosta de se vangloriar? Quem que se vangloria por prisões? Em açoites, sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na varoagem no mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e em nudez. Além das coisas exteriores, há a que pesa sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me escandalize. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Vocês estão entendendo o que Paulo está tentando mostrar? Olha, vocês se vangloriam, se intitulam apóstolos e se levantaram na igreja, sabe lá Deus por quê? Porque no capítulo 11, verso 19, ele fala sobre isso. Mas, então tudo bem, então é como se ele dissesse assim, vocês são apóstolos, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma comparação aqui. Se vocês suportarem essas coisas, eu digo que vocês são apóstolos. Então, o que nós precisamos compreender, o que Paulo está tentando mostrar aqui, é que muitas vezes a fé, ela não é demonstrada nos momentos de vitória, porque a vitória veio e aí é fácil você dizer que teve fé. A fé, muitas vezes, ela é necessária, e mais do que necessária, ela é vital no momento de derrota ou de dificuldade. Porque algumas dessas descrições aqui, se nós fôssemos relatar para alguém, seria considerados como uma espécie de derrota. Porque ele fala aqui no texto, fome e sede, ele teve fome e sede, nudez, ou seja, ele não tinha roupa para vestir. Ele passou por dificuldades imensas e ele defende o seu apostolado diante da sua capacidade de resistir a essas dificuldades e não contando vitória por conta daquilo que aconteceu, de abrir igrejas, de levantar pastores, ganhar almas para Jesus, porque ele depois mostra que isso nada mais é do que uma ação do próprio Deus sobre a sua vida. Mas que a fé dele foi provada em função da capacidade, da resiliência, da capacidade de suportar as adversidades e fraquezas. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque muitas vezes nós no ministério, nós que somos líderes na igreja, nós vivemos essa pressão de sempre parecer ser forte. E nós não somos. Porque no texto final ele diz assim, se tenho que gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Ponto. Eu sou fraco e sou inteiramente dependente do Senhor. É isso que nós precisamos entender e parar com essas pressões que são impostas sobre nós como se nós fôssemos suprassumos ou super-homens. E aí tem uma outra realidade. Eu peguei um texto aqui da CEPAL, que é uma instituição chamada Servindo aos Pastores e Líderes, que foi escrita em 2016, tá? Falando sobre uma realidade que muitas vezes não se discute dentro da igreja, que é o suicídio entre pastores. Uma coisa que a gente não gosta de admitir, mas existem três suicídios na Bíblia, de líderes: Sansão, Saul e Judas. Judas andou com Jesus, né? Há uma outra pessoa muito proeminente, que é o Van Gogh, que era um pintor, né? Mas que também era um pastor, que também se suicidou. E aí nós começamos a encarar a realidade, e aqui diz o seguinte, no artigo que eles publicaram: o que está acontecendo com os que estão na função de cuidado, mas não conseguem administrar suas próprias demandas? Porque pessoas que já andaram a tantas
já ajudaram a tantos, desistem da própria vida. De acordo com o Instituto Schaeffer, 70% dos pastores lutam constantemente com a depressão, 71% se dizem esgotados, 80% acreditam que o ministério pastoral afetou negativamente suas famílias e 70% dizem que não tem amigo próximo. E aqui eu quero falar de uma coisa pessoal, porque o pastor, ele é amigo de todo mundo, mas muitas vezes ele não tem tanto amigo assim, ou não tem. Vamos lá. E ele continua os motivos, né? A causa mais noticiada para o assistir de pastores e líderes é a depressão associada ao esgotamento físico, emocional, traições ministeriais, baixos salários e isolamento por falta de amigos. E aí ele continua, sim, pastores têm poucos amigos, às vezes nenhum. Isso é visível em reuniões nas quais a maioria conta proezas, sucessos, vitórias e conquistas na presença dos demais, num clima de competição para mostrar que possui êxito no exercício ministerial. Entretanto, quando a conversa é íntima, o sofrimento se revela. Então, às vezes, a gente fica nessa pressão, o que o texto está tentando dizer é que, às vezes, os pastores ficam na pressão de tentar parecer ser forte, mas nós não somos, é o que Paulo está nos ensinando. É o que Paulo está mostrando. Se eu tenho de gloriar-me é na minha fraqueza. Porque a minha fraqueza me mantém dependente do Senhor, né? E aí ele continua aqui, isso acontece em parte porque os pastores contemporâneos são cobrados como executivos ou técnicos de clubes de futebol que precisam oferecer resultados numéricos às suas instituições, principalmente quando é uma mega igreja. Eu presenciei, eu tenho amigos que falam sobre isso, que há metas a se cumprir. Caso contrário, perde seus membros, emprego, salário, moradia, sustento da família e assim vai. A figura pastor, pai, cuidador está escassa. Aquele que expõe a palavra à comunidade e família aconselha os que sofrem e cuida dos enfermos e das viúvas. Há uma crise de identidade funcional sobre o chamado pastoral e as exigências do mercado religioso institucional. Eu vi um pastor falando esses dias, ele falando assim que a igreja está virando uma espécie de mercado, onde há uma competição entre os pastores. Então, você tem ali uma igreja pequena, de repente chega uma igreja enorme, com toda uma estrutura, porque tem uma condição financeira, abre, só que ela pega mesmo de todas as outras igrejas menores, e aí diz que cresceu, mas na verdade ela não cresceu e não ganhou praticamente ninguém para Jesus, ela simplesmente tomou pessoas de outros lugares. E aí começa uma competição, porque aquela igreja pequenininha não tem condições financeiras de competir com aquela igreja grande e fica tudo nesse propósito. E já o pastor da igreja grande, ele tem que cumprir metas e fica todo um sistema desnecessário. Então, e ele continua falando de algumas coisas, né? De algumas realidades, mas eu só pincelei isso daqui para você entender claramente o quanto que isso é difícil. Então, eu quero deixar o texto final que Paulo fala. Se tenho de gloriar-me-ei na minha fraqueza. Para de querer ser forte. Para de querer parecer uma pessoa estruturada, firme. Não, nós todos dependemos do Senhor. E nós precisamos aprender a contar as nossas dificuldades, a expressar as nossas limitações, a dizer das nossas derrotas. Porque muitas vezes nós edificaremos muito mais um ao outro, falando desse tipo de problema, para que nós sejamos mais humanos e mais próximos um do outro, do que, como diz o texto, numa reunião de pastores, as pessoas ficam competindo. E eu vivi 18 anos na Quadrangular, e participava de reuniões de ministérios, e eu via isso muito claramente. Uma competição, na minha igreja tem tanto, não, eu estou com tal coisa, não, a minha arrecadação, que não sei o quê, a discussão é essa. E aí eu, voltando para a ilustração, para o inicial, quando aquele pastor fala que numa reunião ele sentou e começou a falar das suas dificuldades, outros começaram a chorar e se sentirem identificados, é que talvez assim a gente se aproxime muito mais um do outro. E aí, voltando para a igreja primitiva, Atos capítulo 2, a Bíblia fala que eles vendiam as suas propriedades para atender às necessidades daqueles que estavam em necessidade.
E muitas vezes hoje, se alguém apresenta necessidade no meio do povo de Deus, é taxado como alguém que não tem a fé, é taxado como alguém que talvez pecou, ou que não consegue acreditar e tudo, mas o que ela simplesmente precisa é de uma identificação. E a igreja é uma família, é a família de Deus. A igreja é um lugar de aconchego, de acolhimento. Eu sempre costumo dizer que a igreja é a hospedaria do bom samaritano, na passagem do bom samaritano, onde nós temos que acolher os feridos. Só que a gente precisa se compadecer deles e compreender que muitas vezes algumas pessoas terão um crescimento rápido, outras nem tanto, mas que todos nós temos as nossas dificuldades. E relembrando, Paulo, quando foi falar da sua capacidade ministerial e defender o seu apostolado, ele não falou das suas conquistas, ele falou das suas dificuldades. E ele demonstrou fé não em função das vitórias que ele obteve, mas da sua capacidade de suportar e permanecer em pé, mesmo diante das adversidades. Então, ficou um pouco longo, mas pense nisso. Deus abençoe você.